O presidente Lula não incluiu o Ministério da Defesa e o GSI na rede de assessorias de participação e diversidade do governo. Bom, para a gente até explicar, né, Josias, o governo Lula criou lá um esquema para trazer mais diversidade a todos os lugares, a todas as áreas do governo, né? Diversidade, uma política de diversidade. E aí retirou, né, o Ministério da Defesa e o GSI dessa obrigação de trazer diversidade. De certa maneira é isso, né, Josias? É exatamente isso, Fabiola. Aí houve uma discussão na fase de transição de governo, antes da posse do Lula, sobre esse desejo. O presidente queria, e isso ficou também, esse desejo de dar maior diversidade ao terceiro mandato, ficou muito evidente também no dia da posse, né? A diversidade subiu a rampa junto com o Lula, nesse início de terceiro mandato. Mas na fase de transição, quando o governo decidiu impor aos ministérios todos essa preocupação com a diversidade, colocando gente para cuidar disso nos ministérios, optou-se por excluir a pasta da defesa dessa preocupação, porque o receio sempre é o mesmo receio, o receio de melindrar os militares. Ah, não, não vamos mexer com os militares. E na ocasião havia toda uma preocupação com a escolha do ministro da Defesa. Acabou o Lula optando pelo José Múcio, que é um político experimentado, com roldanas na cintura, muito dado a composições, habilidoso, e excluir os militares, o que é um erro, Fabiola. É um erro porque se há um setor que precisa se oxigenar no governo, esse setor é o setor militar. Há pouca dúvida em relação à evidência de que militares da ativa, militares da reserva, cometeram crimes durante o governo Bolsonaro. Infrações no 8 de janeiro, nos feriados de 7 de setembro, na gestão da pandemia, quando as Forças Armadas fabricaram cloroquina, no cumprimento das suas atribuições na proteção da Amazônia, incluindo florestas, terras indígenas, participação de militares em motociatas, em comícios. Então, não há dúvidas quanto às transgressões que foram cometidas, ilegalidades, crimes por militares durante a gestão Bolsonaro. Era hora de oxigenar, era hora de levar diversidade também às Forças Armadas. Nós mesmos já publicamos aqui, Fabíola, no UOL, reportagens sobre a violência que é cometida contra militares mulheres que sofrem assédio e que são submetidas a processos conduzidos por homens, normalmente julgados por homens, que majoritariamente ocupam a justiça, postos na justiça militar. Por que não discutir uma diversidade nessa matéria? Por que não levar também para os inquéritos militares a prática muito benfazeja de quando uma mulher é estuprada uma mulher não militar, ela é atendida preferencialmente numa delegacia de mulher, o processo ela é recepcionada, o interrogatório, a queixa é recebida por uma mulher que tem a sensibilidade para lidar com a matéria. Nas Forças Armadas não é assim. Então, as Forças Armadas precisariam, mais do que qualquer outro setor, Fabiola, e nós citamos aqui só esse problema da forma inadequada como são tratadas as mulheres nas Forças Armadas. Mas há um sem número de outras evidências que deveriam ter inspirado no governo Lula a, 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 a transferência dessa providência de oxigenar o governo, de dar maior diversidade, também para a área militar. Mas é como já dissemos aqui algumas vezes, os militares são sempre tratados como se fossem bibelôs, não se deve melindrá-los. Então, vamos reforçar o orçamento dos militares, vamos dar a eles todos os privilégios que eles almejam, vamos dar a eles, como está sendo discutido agora, aumento salarial. Acho que aqui é mais uma evidência, Fabíola, nós temos hoje nessa matéria da Folha, mais uma evidência dessa forma inadequada de tratar os militares, de tratá-los como se fossem frágeis criaturas, não são, e foi um erro, o governo cometeu um erro, mas ainda está em tempo, é possível reverter isto. Está em tempo e nunca é tarde para fazer o que é correto.
Ô Josias, Jamil Chad, nosso colega, acaba de publicar aqui uma informação relacionada à ONU e à guerra da Rússia. A ONU concluiu que a Rússia cometeu crimes de guerra e tortura generalizada. É a reportagem publicada há pouco pelo nosso colunista Jamil Chad. Ele diz que no momento em que o governo de Vladimir Putin intensifica seus ataques contra o território ucraniano, a ONU conclui que as forças armadas da Rússia cometeram crimes de guerra e tortura sistemática, contínua e generalizada ao invadir a Ucrânia. A denúncia ainda aponta para o uso de violência sexual contra mulheres de 19 a 83 anos por parte dos soldados russos. O grupo não descarta que tais violações possam ser consideradas como crimes contra a humanidade. Essas conclusões fazem parte de um informe que foi apresentado hoje no Conselho de Direitos Humanos da ONU e foi elaborado pela Comissão de Inquérito sobre a Ucrânia, que foi criado pela ONU. A diplomacia russa sequer estava na sala quando essas conclusões foram lidas. Os integrantes da equipe de investigação também explicaram que, apesar das tentativas de diálogo com as autoridades de Moscou, o Kremlin não deu respostas a nenhum dos pedidos da comissão por explicações ou dados. É um relatório bem amplo, Josias, e que traz aí crimes graves, crimes de guerra praticados pela Rússia.